A gente comete um erro, por exemplo, a gente sente remorso. Muitas pessoas sentem remorso, que é aquela culpa daquilo que você fez, só que ela não gera mudança. Ela não gera mudança. Diferente já do arrependimento. O arrependimento você também sente a dor, sente, né, a culpa também, só que o arrependimento te leva a uma mudança. Boa noite, senhoras e senhores. Sextou, Brasil! E sexta-feira é dia do quê? Dia do videocast Renovamento. Então, sexta-feira tem que começar com R. R do quê, pastor? De renovação, de mente. Obviamente, eu estou aqui para ajudar você nesse processo tão lindo, tão maravilhoso na sua vida. E hoje, vocês sabem que toda sexta-feira eu trago pessoas aqui que já viveram, estão vivendo, e pessoas que estão ajudando outros também a viver um processo de renovação. E hoje, para brilhantar a minha mesa, está comigo aqui nada mais, nada menos do que ele, pastor Isaías Martinez. Boa noite, pastor. Boa noite, pastor Johnny. Boa noite a todos os telespectadores. Que prazer. Mais uma vez aqui comigo, né? Que prazer, enorme aqui. E hoje eu acredito que vai ser melhor do que os outros, obviamente, Amém. Porque sempre estamos nos renovando, né? Renovando, buscando essa intensidade em Deus. Então, pastor Isaías, o pastor já é da casa aqui, né? Mas quem sabe alguns telespectadores ainda não conhecem o pastor. Com certeza. Então, por favor, se apresente aí. Pastor Johnny, sou pastor Isaías Martinez, da comunidade cristã Despertar em Cristo, aqui de Tubarão, casado com a Ediane Maia, tenho 3 filhos e estamos aqui para fazer a obra de Deus. Amém. Quanto tempo de ministério em Tubarão, pastor? Em Tubarão vamos fazer 7 anos agora. 7 anos agora. 7 anos agora. Despertar em Cristo. Despertar em Cristo. Para despertar o povo aí. Para desperta tu que dormes. Por que despertar em Cristo, pastor? Essa foi uma palavra que Deus me deu uma vez, uma noite que eu estava orando, quando a gente estava começando a abrir o ministério. E então, até então, a gente não tinha nome, né? Tá. E Deus me deu aquela palavra de Romanos 13:11, que diz assim: é hora da gente despertar do sono. Nós que conhecemos o tempo, porque agora a nossa salvação está mais próxima de quando no início nós cremos. Então, despertar veio dar essa passagem, Romanos 13:11. Uau, que bênção. E é isso bênção. mesmo, né? Essa levada, essa tocada que a gente precisa, né? Sim. Trazer essa palavra de renovo, despertamento, porque o povo precisa ouvir a verdade. E um assunto que tem se tornado um pouco quanto esquecido, eu vejo, né? Que muitas igrejas agora nessa onda de coach, que é bom também, não é ruim, não vamos dizer que é ruim. Não, é bom. É legal também, palavras de motivação e vai dar certo, Deus é contigo, é bom. Porém, eu vejo que o pessoal está esquecendo muito a mensagem da cruz, né? Que é a mensagem do simples, porém eficaz. Né? Não se ouve mais falar de arrependimento, salvação, da cruz de Jesus. E quando eu olho os grandes avivalistas, como Billy Graham, por exemplo, ele era um homem que pregava apenas a mensagem da cruz e ponto. E era isso. Não ficava enchendo linguiça, como diz o outro. Verdade. Era objetivo o negócio, era a mensagem da cruz, vamos se arrepender. João Batista também, a gente vê a palavra de Deus. Ele gritava, arrependam-se, raça de víboras. E a mensagem ia e o reino de Deus ia se expandindo. Mediante a esses fatos, pastor, eu quero fazer algumas perguntas a respeito disso, sobre arrependimento, sobre a cruz e sobre a salvação. Então, a primeira pergunta que eu faço, pastor, qual é a diferença entre remorso e o verdadeiro arrependimento? Pastor Johnny, essa pergunta é uma pergunta muito boa, na verdade. Até isso vai esclarecer algumas coisas pro pessoal que está nos assistindo. A diferença entre remorso e arrependimento é que o remorso, quando a gente comete um erro, por exemplo, a gente sente remorso. Muitas pessoas sentem remorso, que é aquela culpa daquilo que você fez, só que ela não gera mudança. Ela não gera mudança. Diferente já do arrependimento. O arrependimento você também sente a dor, sente, né, a culpa também, só que o arrependimento te leva a uma mudança. Nós vemos isso, por exemplo, na Bíblia, na vida de Judas.
Judas, ele ficou com remorso quando ele traiu Jesus. E ele foi lá e devolveu as moedas. Por ele não mudou, tanto que ele não muda, que ele vai e acaba tirando a própria vida. Mas nós vemos o arrependimento na vida de Pedro. Uau, muito bom. Pedro, ele quando vê Jesus lá e ele nega Jesus 3 vezes, ele vê Pedro e a Bíblia diz que ele chora amargamente, cara. Amargamente. Ele vai embora, chorou ali, ele sentiu a dor, mas ele chorou amargamente, ele sentiu aquilo mesmo. E a Bíblia diz que depois, lá em João 21, Jesus chama ele e ele é transformado. Então, a diferença do remorso é que o remorso eu sinto culpa, mas eu continuo na mesma. O arrependimento verdadeiro, você sente a culpa, você sente que você fez errado, mas você muda. Uau. Vou te dar um exemplo, é como aquele jovem que mente para os pais e diz assim, eu vou estudar, vou na casa do amigo estudar. E aí ele vai para uma festa. Sim. E aí ele, no outro dia, ele tá ali, sente que errou, sente que mentiu. Só que ele não fala nada. Ele sentiu, menti para meu pai, menti para minha mãe. Mas em outra situação ele vai fazer igual. Já o arrependido, o arrependimento, é aquele que faz isso, sente a dor também, sente aquilo, mas ele vai, pede perdão a Deus, confessa para os pais e muda. Uau, cara, muito bom. Pastor, e o pastor falou aqui de Pedro, que eu Sim. acho que foi uma baita colocação. Sim. Judas e Pedro, claro. Porém, Pedro, ele nega Jesus 3 vezes. E Jesus, quando encontra novamente com ele, Jesus pergunta três vezes se ele ama realmente a Jesus. Então eu vejo que Pedro poderia também cair no erro do remorso, né? Sim. Porque é aquela coisa assim, pastor Isaías, tá bem? A família tá bem? Não, tá tudo bem. Mas no fundo, tem alguma coisinha que o pastor, poxa vida, eu poderia, né? Eu poderia abrir, eu poderia ter falado. Então, quando Jesus faz o questionamento 3 vezes, ele dá a oportunidade do Pedro realmente olhar e não apenas ter um remorso, mas sim viver o arrependimento, da transformação. A Bíblia diz em 2 Coríntios 7:10, se eu não estou enganado, pois tem que conferir, que diz assim, a tristeza segundo o mundo produz morte. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento ou vida. Então, assim, é muito forte isso aqui, né? A tristeza, segundo o mundo, produz morte. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Uau. Sabe quando o Espírito Santo te constrange? É o que aconteceu com Pedro. Quando Jesus perguntou as 3 vezes, na terceira vez o que ele fez? Se entristeceu. E é a tristeza de Deus que gera o arrependimento. Uau. Quando você vê, tô mal, cara. Muito tô mal bom, com Deus. Véio. Muito bom, rapaz. Tá voando, hein, meu irmão? Olha só, e como que eu sei, pastor, que o meu arrependimento foi de verdade e Deus, né, realmente aceitou? Porque eu fico com esse questionamento, tipo assim, será que Deus realmente me perdoou? Sim. Será que eu agora não tive um remorso? Será que eu verdadeiramente me arrependi? Como que eu sei se Deus se agradou do meu arrependimento? Uma das coisas que a Bíblia diz é que Deus se agrada da sinceridade. 1 Crônica 29, Davi naquela oração, ele fala assim, bem sei que tu provas os corações e da sinceridade te agrada. Então a primeira coisa é ser sincero, né, com Deus. E como saber se o meu arrependimento foi verdadeiro? Quando eu olho para aquilo que eu praticava, ou até mesmo para aquilo que eu fazia, eu sinto repulsa daquilo. Eu detesto aquilo dali. Entendeu? Então eu acredito que o meu arrependimento foi verdadeiro. Eu errei, pequei, né? Mas eu me arrependi. Então eu olho para aquela situação e aquilo me gera um desconforto em mim. Eu não me sinto bem com aquilo dali. Eu acredito que esse é um dos pontos vitais para a pessoa saber que ela está arrependida. Sim, então o arrependimento seria uma decisão racional e não apenas uma emoção? A decisão, uma emoção, não, porque a emoção o coração é enganoso, né? Sim. O coração é enganoso mais do que todas as coisas. É uma decisão racional. Você tem que. Aquilo que a gente fala aqui já de Romanos 12, né? Transformar a renovação da mente, né? Então, assim, você tem que olhar e ver que isso não é uma coisa só da emoção. Porque a emoção passa. Tem gente que toma decisões na emoção e depois o sentimento passa, a emoção passa e a pessoa, né? Fica com aquele remorso no coração. Não devia ter feito, cara. Sim. Por que eu não falei? Por que eu falei? Porque foi baseado na emoção. Não, você tem que usar, nesse caso do arrependimento, a razão realmente ali, não a emoção só daquilo que você fez. Sim, tá no presente agora, né? Sim. Eu fiz... porque eu escuto algumas histórias, pastor, e as pessoas, depois que elas são pegas, vamos assim dizer... Sim. Cometendo um pecado, um erro, algumas pessoas elas tentam mascarar.
né? Eu vou mascarar, fazer de conta que eu não fui pego, fazer de conta que essa dor não estou sentindo. Vou apenas colocar uma máscara ali, porque... Uma maquiagem, uma né? maquiagem. Maquiar o negócio. Né? E porque as pessoas também não tem nada a ver com a minha vida, vamos assim dizer. E aí, o que acontece? Essas pessoas, elas não estão vivendo o arrependimento verdadeiro. Porque o arrependimento verdadeiro, ele traz consigo frutos de mudança, né? Frutos de mudança. Na verdade, o arrependimento, ele traz à luz, né, as coisas. Deus não deixa nada oculto, né? Por isso que a Bíblia diz, não há nada oculto que não vai ser revelado. Então, maquiar as coisas, esconder as coisas, não é sinal de arrependimento. O arrependimento, ele traz a luz, mas ele traz perdão, ele traz reconciliação, ele traz mudança, entendeu? Tanto que há o pecado de Davi, que nós vemos na Bíblia, e Deus não esconde aquilo ali, mas você vê a mudança de Davi, o arrependimento de Davi. É isso. Entendeu? O arrependimento, lá o Salmo 51, quando você vai ler, ele fala, ó, Senhor, não retire de mim o teu espírito. Quer dizer, ele não estava aí com o trono, ele queria não retire de mim o teu espírito. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito voluntário. Então você vê que ali realmente há um arrependimento, né? De verdade. De verdade, de verdade. Não adianta maquiar, achar que tá tudo bem, que tá tudo legal, porque lá no fundo não adianta. A Bíblia diz que aonde a luz brilha, as trevas são dissipadas. Então não adianta. Deus traz à luz, às vezes, o pecado, mas não é para expor a pessoa. É para que a pessoa realmente se arrependa. Seja transformada. Seja transformada. E por que, pastor, muitas pessoas, ao invés de aproveitar a oportunidade, né, de, eu fui pego, por exemplo, no pecado, e agora eu tenho a oportunidade de viver. Eu estou falando com o pastor porque eu vejo que alguns pastores também foram pegos em situações e em vez de, agora eu vou mudar de verdade, agora eu vou abrir meu coração mesmo, porque eu preciso de transformação, né? E alguns pastores, eles ficam realmente escondendo isso. Eu estou falando de pastor porque eu estou falando com o pastor aqui, mas quem sabe você que está em casa aí, é uma dessas pessoas que não é pastor, não tem problema nenhum, porém, você vive essa vida de engano. É uma máscara de engano. É uma máscara de engano, sim. E aí, como que as pessoas elas podem realmente... a palavra de Deus fala, né? Se você confessar o pecado, o Senhor é fiel e justo para perdoar de todo o pecado. Pois bem, eu posso pedir perdão, mas eu tenho também que abrir o meu coração para as pessoas, né, pastor? Sim. Tu fala para falar para as pessoas assim? Porque tipo assim, por exemplo, eu tenho uma prática e agora eu me arrependi. Então eu vou procurar o pastor Isaías, por exemplo, pastor, vou confessar aqui o meu erro, o meu pecado, porque eu não quero mais viver essa prática. Existe um poder de transformação nisso, pastor? A Bíblia diz confessar os pecados uns aos outros, né? Para que sareis. Então é importante. Claro que você não vai falar com todo mundo. Sim. Você tem que saber para quem você fala. Às vezes você vai falar para alguém, ela vai, tu não conta para ninguém. Aí acabou assim, entendeu? Que a pessoa vai falar a propósito, daqui a pouco tá todo mundo. Então a primeira coisa que eu acho assim, a pessoa errou, ela tem que procurar alguém que ela confie realmente. Primeira coisa, ela tem que conversar com Deus. Lembra que eu te falei que 1 Crônicas 29, sinceridade com Deus. Porque às vezes a pessoa ela quer bancar diante de Deus essa máscara que você falou e dizer, não, mas eu não gosto. Às vezes a pessoa gosta e tem que dizer, Deus, eu tô até gostando desse pecado, Deus, mas eu não quero ser assim. É isso. Entendeu? Esse é o segredo. Eu gosto disso, Deus, mas eu não quero ser dessa maneira. É você ser sincero. Deus, eu não quero. Não, tu quer, criatura. Mas tu tem que falar para Deus que... Ser de verdade. De verdade, ser verdadeiro. E aí, você sendo verdadeiro com Deus e sincero, Deus vai te dar graça. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. O Espírito Santo vai te ajudar. E aí entra o que você falou. Procurar alguém, às vezes. Depende, se é um pastor aí, se ele fez, de repente tem que abrir para a igreja, alguma coisa desse tipo. Varia os casos, né, pastor? Sim, depende dos casos. Mas você tem que procurar alguém assim, que você realmente crê que é um homem de Deus. Se você não é pastor, procure o seu pastor, no caso, seria bom você falar com o teu pastor, falar, queria lhe contar. Até tempos atrás, uma moça que eu nunca imaginei que ela teria esse tipo de problema, e ela veio e falou, pastor, eu queria confessar um negócio pro senhor. Eu falei, tamo aí, vamos conversar. E aí sentou e ela abriu o coração pra gente. Então isso é legal, a pessoa abre o coração, pede perdão, porque a pessoa quer uma mudança, pastor Jean. É isso. O caminho da mudança é realmente abrir o coração. Aquilo que Paulo falou, o bem que eu quero, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero insiste em me perturbar. Mas hoje você está tendo uma oportunidade de ver um perdão de Deus, se você for de verdade, um arrependimento genuíno diante do altar do Senhor. Eu quero mandar um abraço aqui para os nossos amigos telespectadores, pessoas que a gente vai encontrando pelas ruas aí, e é muito bom saber que você tem nos acompanhado. Quero mandar um abraço para o Reginaldo Silva, o Regi, que Deus te abençoe poderosamente, seu Manuel de Capivari de Baixo,
Também um abraço para o irmão Luiz aqui, que Deus abençoe você poderosamente. Um abraço para a Jaqueline, do Pão Canela, lá da cidade de Capivari de Baixo também. O Vitor, a Paty, o Benício, que fez aniversário agora. Mandar um abraço para o Marcelo, para a Ju também, fizeram aniversário. Que Deus abençoe vocês. Ao Paulo, a Jaqueline. Um abraço para o Nano, para o Dá também, Dá, que Deus te abençoe. Gente, são tantas pessoas que a gente vai encontrando pelas ruas aí. Um abraço para o Luiz França, para a Neia, para o irmão Brás, que Deus abençoe vocês. São tantas pessoas que eu tenho uma lista gigantesca aqui, né? Então eu quero que todos se sintam acolhidos, abraçados e amados, porque é um prazer para mim poder estar aqui juntamente com você, né? Nesse período de tempo, toda sexta-feira, sábado, domingo, ou quem sabe durante a semana, quando você assiste também no nosso canal. É muito bom poder ter você comigo. E também eu quero agradecer ao amigo apoiador do nosso videocast novamente. Quero agradecer ao Calibra Acessórios, que fica aqui na BR-101, no bairro Morrotes. Telefone para contato 3628-1414. Pensou em acessórios para o seu caminhão? Procura ali. Eu tenho certeza que o atendimento vai ser diferenciado e você vai sair dali feliz da vida. E se você falar que viu no videocast novamente, pode ter certeza que você vai ter promoções especiais para você ali também, tá bom? Gente, estou aqui hoje com o pastor Isaías Martinez. Estamos conversando um pouquinho sobre arrependimento, sobre a cruz de Cristo e salvação. Já o primeiro bloco foi falado muito pontual, de maneira pontual a respeito do arrependimento, pastor. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê sobre a cruz de Cristo. Okay. Né? E por que a cruz de Cristo ela é o centro, pastor, da mensagem cristã? Porque foi ali que foi consumado tudo, né? Sim. A cruz foi consumada. O apóstolo Paulo chegou e disse que eu não me envergonho, né, do evangelho, porque ele é o poder de Deus. E a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem. Para nós que cremos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sim. Então a palavra, a cruz é símbolo de vida também, né? Como também é símbolo de maldição. Porque a Bíblia diz no Novo Testamento, em Deuteronômio, que maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Jesus se fez maldição por nós. Então a cruz no Velho Testamento, por exemplo, ela simbolizava maldição. E a Bíblia diz que Jesus foi feito maldição em nosso lugar. Então hoje a cruz não é mais símbolo de maldição apenas lá, mas é símbolo de vida. Porque foi ali que Jesus pagou o preço, foi ali que Jesus trouxe vida para nós. E a palavra de Deus, ela fala também sobre você tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Ok. Pastor, o pastor consegue clarear isso para nós? Sobre o que é isso, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus? Tomar a nossa cruz, né? Muita gente às vezes tem um problema com o filho e diz assim, é minha cruz, meu marido, né? É a minha cruz. Mais é o marido. Ou a esposa, né? Ai, a minha cruz, né? Não, porque até assimilam isso, né? Tome a sua cruz. Esse guri é minha cruz, esse homem é minha cruz, essa mulher é minha cruz. Não, isso não tem a ver com isso. A cruz significa sacrifício. Significa renúncia, né? Cruz representa isso. E se nós lemos, a Bíblia diz ali nos evangelhos, aquele que quer me seguir, como você citou, tome a sua cruz e siga-me. Mas depois ele diz também, e negue-se a si mesmo. Então cruz é negar a si mesmo, negar a sua vontade, é sacrificar o seu eu, o seu ego, o seu orgulho, é você realmente tomar a sua cruz. É aquilo que Deus sabe prepara para nós e que nós temos que fazer aquela missão, não apenas fazendo a nossa própria vontade, mas a vontade de Deus, tomando a nossa cruz, renunciando à nossa vontade, como Cristo. Ele fez a oração no Getsêmani e ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas antes não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Então assim, tomar a cruz não é o que eu quero, mas é o que Deus tem para mim, o que eu quero. Porque quando a gente vive o que Deus tem, é melhor, né? É melhor. É um lugar que é difícil a gente estar, de verdade. Com certeza. Porque a gente é muito do tocar, de querer ver acontecer. Sim. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a palavra de Deus fala, busque o reino em primeiro lugar, a justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Okay. Então, assim, existe um acrescentar de Deus sobre as nossas vidas. Sim. Porém, nós queremos inverter.
Sim, né? Nós queremos primeiro fazer as nossas vontades para depois buscar o reino de Deus. A gente inverte a situação, né? E quando se fala da cruz, é realmente você olhar para a cruz e dizer, Deus, a minha vontade é nada, eu quero que a tua seja cumprida na minha vida. Estabelecida. É o que Jesus foi, como eu falei da oração de Jesus, não seja como eu quero, mas como tu queres. Muitas vezes eu oro isso, eu falo, Deus, eu quero isso, Senhor, mas não seja como eu quero, mas seja como tu queres. E aí você descansa o teu coração, você toma a tua cruz e se é isso que Deus tem, Deus está no controle. Quando nós entregamos a vida para Cristo, nós temos que entender que Deus passa a assumir o controle da nossa vida. A palavra diz que Ele é Senhor, e a palavra Senhor é dono, né? Então a palavra Senhor é dono, então eu não sou mais dono, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E a vida que vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então já não é mais o que eu quero. A minha cruz agora é fazer a vontade de Deus. É estar morto para minhas vontades, que a cruz simboliza, né, essa morte, mas não é a morte física, é a morte nossa do nosso eu, do nosso ego, do nosso orgulho, que nós somos orgulhosos. E quando você toma a sua cruz e diz, já não é eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim agora. Já não é ele, não é eu que reino, mas ele reina na minha vida. Meu Deus do céu, muito forte isso, pastor. Forte. E nesses dias eu vejo que tem que ser muito colocado, muito bem colocado essa palavra a respeito da cruz de Cristo, porque há realmente essa mudança sobre a palavra que está sendo pregada em cima dos altares, né? E a cruz, ela representa essa libertação. E muitas pessoas olham, por exemplo, para a vida cristã e elas acham que nós somos caretas, estamos fora do normal, do comum que o mundo vive. Não o normal, né? O normal é uma vida plena, cheia da graça de Deus. Amém. E o comum é o que os outros estão vivendo. E aí elas olham para nós, mas é muito careta, porque não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro. Mas na realidade não é sobre uma vida careta, mas é sobre a cruz de Jesus, né? Que nós já decidimos tomar a nossa cruz, né? Com certeza. É um estilo de vida que a gente abraçou, né? Sim. É aquele que Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, ou seja, alguém quer vir, ele não obriga, né? Mas tem que seguir os padrões e os princípios dele, né? É uma nova vida, é um estilo de vida, né? Sim. Billy Graham, uma vez ele falou assim, no final, quando ele morresse, né? Ele falou assim, no final eu morrer e não houver o céu, valeu a pena ser cristão. Olha só. Entendeu? Valeu a pena, porque é muito maravilhoso ser cristão. É praticamente aquilo que Paulo fala, né? Se viver é Cristo, morrer é lucro. É bem isso aí, morrer é lucro. Meu Deus do céu. Bom. Mas, pastor, a cruz, ela representa apenas sofrimento ou também vitória? Também representa vitória, né? Em Cristo, a Bíblia diz que somos mais que vencedores, né? Sim. E a Bíblia diz que, como eu falei, a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que cremos é o poder de Deus, representa vitória para nós. Porque Cristo não está mais na cruz, né? A cruz está vazia. A cruz está vazia, ele ressuscitou. Então a cruz, quando a gente olha para a cruz, não olha mais Jesus lá pendurado sangrando. A gente vê um Cristo ressuscitado, a cruz está vazia. Então a cruz para a gente hoje, ela representa vida, ela representou morte no passado, que Colossenses diz que ele se fez maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Ele foi maldito no madeiro, mas quando você olha, ele não está mais no madeiro, ele ressuscitou, ele desceu de lá e a cruz representa a vida. Uma vez eu vi um pastor falando que, mas essas camisetas que tem a cruz... Cruz é maldição, já vi muito sobre isso. Já viu isso? Mas presta atenção, onde é que você vê símbolo de cruz? No hospital, símbolo de cruz. Sim. Porque no hospital, você vê... No SAMU, por exemplo, tem o símbolo da cruz também. Porque a cruz, querendo ou não, ela representa a vida. Porque foi ali que foi dada a vida do Filho de Deus por nós. Então a cruz representa a vida. Eu já vi muitas pessoas questionar, mas a cruz representa... Sim, representou no Velho Testamento. Em Deuteronômio 8, se eu não estou enganado, fala que maldito, Paulo vai dizer depois lá, maldito todo aquele que foi pendurado. Jesus se fez maldição, mas para nós hoje a cruz é símbolo de vida. É libertação. É libertação, ele venceu a cruz, ele passou a cruz. A Bíblia diz lá em Colossenses que ele triunfou sobre a cruz, né? Ele triunfou sobre a cruz, né? Despojou todo o principado e potestade, triunfando sobre eles na cruz. Meu Deus do céu. Cruz é triunfo hoje para nós. É vitória, né? Olhar para a cruz e, poxa vida, Jesus venceu, a gente também vai. É verdade. Nós também vamos vencer. Muitas pessoas estão nos assistindo também no hospital. Então eu quero dizer para você, seja curado em nome de Jesus. Eu quero agradecer a mais um amigo apoiador do nosso programa, ao Camilo Motos, que tem nos abençoado. E como é bom ter essa parceria e ver o que Deus está fazendo. Então você que está pensando em comprar uma moto das menores às maiores cilindradas, você pode procurar ali o Camilo Motos.
Fica aqui na BR-101, na cidade de Capivari de Baixo. Você coloca lá o @ dele, é a camilo.motos, tá bom? Você vai poder ir lá e adquirir a sua moto. Sempre fale que você viu aqui, sempre fala que você... eu vi no programa, o pastor disse para mim vir aqui, que você ia fazer uma promoção. E com certeza ele vai fazer o melhor para você, tá bom? Camilo, que Deus abençoe você aí, em nome de Jesus. Pastor Isaías, falamos já no primeiro bloco sobre arrependimento, fator importantíssimo. Falamos sobre a cruz de Jesus e agora nós vamos para a obra da salvação, né? Que nós estamos nesse caminho percorrendo a respeito da salvação. E a primeira pergunta que eu faço, pastor, a salvação ela pode ser perdida ou ela é garantida para sempre, pastor? Isso é muito boa, essa pergunta. É muito boa, é muito boa. Salvo uma vez, salvo para sempre, né? Bom, a Bíblia fala que aquele que provou, está lá em Hebreus, né? Aquele que provou dos dons vindouros e se desviou da fé, é impossível renová-lo para o arrependimento. Ou seja, ele perde a salvação. No livro de Apocalipse também diz assim, Jesus disse assim, que ele jamais apagaria o nome do livro da vida. Se ele fala que jamais apagaria, há uma possibilidade dele apagar. No meu ponto de vista e teológico, eu creio, você perde a salvação. Um escritor, acho que foi Leonardo Ravenhill, acho que é o nome dele, ele diz que há um caminho para o céu, mas 1000 caminhos que vão te levar ao inferno. Eu sei que existe uma corrente muito forte no meio, assim, que diz, não, então a pessoa que se desviou, porque você deve conhecer muitas pessoas que se desviaram, que hoje estão no mundo, e ela diz, não, mas é porque ela nunca foi salva. Não, mas tem gente que ela pregou a palavra, foi batizado com o Espírito Santo, nunca foi salva. O Espírito Santo só vem sobre os salvos. Não, né? Quem se batiza, que todo invocar o nome do Senhor, se é salvo. E a pessoa se desviou. Aí vamos usar o texto lá de João que diz, saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Mas isso não tem nada a ver. Eu acredito, não sei se o pastor concorda comigo, que uma pessoa pode perder a salvação. O próprio Senhor Jesus alerta muitas vezes, em Mateus 24, ele diz, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então eu penso dessa maneira, que a pessoa pode perder. Sim, eu acredito que é um caminho muito medíocre, mediano, né? Nós acharmos que uma vez salvo, sempre salvo. Eu vejo que o processo, porque a salvação é um processo. É um processo. Paulo diz assim, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Sim. É um desenvolvimento. Primeiro passo, né? Você crê na mensagem do Evangelho, recebe Jesus, passa pelas águas, se batiza. E é um processo. Eu chamo da salvação, a Bíblia chama de o caminho no Novo Testamento, né? O caminho. Várias vezes em Atos dos Apóstolos, o caminho. Então o Evangelho é chamado de o caminho. É aquilo que Paulo escreveu em 2 Timóteo 4. Ele diz, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. Desde agora a coroa da justiça está preparada. Então, assim, é completar a carreira. Muitas pessoas iniciaram a carreira. Quantas pessoas, pastor, já anos no ministério também, conhece quantas pessoas que iniciaram no evangelho e hoje não estão mais? Sim. Pessoas que tiveram ministério, pessoas que abriram até igrejas, pessoas que ganharam, que pregaram e hoje não. Por quê? Porque ela iniciou na carreira, mas não completou a sua carreira. Cara, o mais importante é você completar. E nós estamos numa corrida que não é quem chega primeiro. Só tem que completar, chega. É quem chega. Melhor é o fim do que o início. Do início, é bem isso aí, melhor então, o fim do que o início. A gente tem que conhecer e prosseguir em conhecer. Prosseguir em conhecer o Senhor. Então eu acredito muito que uma pessoa pode, por isso que Jesus alertou, né? Ele disse, existe a porta larga e a porta estreita. E ele ainda diz em Lucas 21, se eu não estou enganado, não me lembro se é 21, ele diz, esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Que estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz para a vida. Então há uma participação, né, nossa também, e eu acho que se a pessoa ela acabar, né, não vigiando, ela corre risco de perder a sua salvação. Sim, tá, e como, pastor, uma outra pergunta que eu acho muito pontual fazer aqui, e como viver com a certeza da salvação sem cair na arrogância espiritual? Sim. Porque, por exemplo, eu creio na minha salvação. Ok. Se Deus decidiu me levar hoje, todo lado... certeza. Porém, não posso viver uma vida de arrogância. Muito bem. Mas como a gente conseguir equilibrar isso, pastor? Tem que ficar na palavra, né? Sim. Jesus disse assim, aprendei em mim, sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a tua alma. Não tem como você entrar num orgulho espiritual se você está aprendendo de Jesus. Ele é humilde.
espiritualmente. Então a gente sempre, eu gosto sempre de uma frase que eu ouvi uma vez: seja tolerável com os outros e seja rígido com você. Porque às vezes a gente inverte, a gente é rígido com os outros. Muitas vezes. Porque isso é pecado, porque tem que orar mais. E aí você é tolerável com você. Então eu acho que a pessoa deve ser tolerável com os outros e rígida com ela mesma. Entendeu? Mas esse orgulho espiritual que às vezes leva à queda, né? Sim. É aquilo que aconteceu com o rei Uzias. Tu lembra do rei Uzias? Imagina. Segundo Crônicas 26, se eu não estou enganado. Ele era um rei poderoso, reconstruiu tudo lá. E um dia ele quis entrar no templo lá para oferecer incenso, coisa que era só os sacerdotes. E os sacerdotes resistiram ele. Ele disse: mas eu sou o rei, vou fazer. E os sacerdotes disseram: isso não compete a ti, rapaz. E ele ficou leproso. O que é aquilo ali? É a soberba. É o orgulho. É a arrogância, né? Então, assim, você tem que estar sempre em todo o tempo vigiando. A Bíblia diz: aquele que pensa... Não é o que está de pé. A gente fala o que está de pé. Não, é o que pensa estar de pé. Cuide-se para que não caia. Então, às vezes, você pensa que está de pé. Bota tuas babas de molho, como diz o ditado. É verdade. Vigia e fica ali, né? Então, o meu ponto de vista é esse, que você tem que viver uma vida de humildade, né? A humildade precede a honra, né? Sim. Pastor, e quando eu, por exemplo, eu sinto algo que eu sou salvo? Por exemplo, assim, como eu falei aqui, eu tenho certeza que se eu morrer agora, eu vou pro céu. Glória a Deus. Pastor, mas isso é o quê? É um sentimento? Isso é uma certeza? O que é isso? Acho que Romanos 8, acho que diz assim, ó, só tá uma maneira de você saber se você é salvo ou não. A Bíblia diz assim, ó, lá em Romanos 8, se eu não estou enganado. Depois tem que conferir esses textos. Mas tá na Bíblia, na Bíblia dos crentes aí. Tá lá. Não, é Romanos 8, que diz assim, ó, o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus que nós somos filhos de Deus. Então, Romanos 8. É Romanos 8, né? Perfeito. O que garante a tua salvação é aqui dentro, cara. O Espírito de Deus, com o teu espírito, que o homem é um espírito, testifica que nós somos filhos de Deus. Eu posso dizer pra você, Johnny, tu não tá salvo, cara. Mas aqui dentro, ó, vai testificar. Não, tô salvo, cara. Tô salvo. Então não existe outra maneira de eu te dizer assim, como é que a pessoa vai saber que é salvo? Claro, você tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Se não tiver com a palavra de Deus, fica difícil. Mas é esse testemunho interior, que a Bíblia chama, um testemunho que está dentro de você, interior, que você sabe que você é salvo. Mas você não teve no jardim de Getsêmani, você não teve na crucificação, você não teve nada. Como é que eu sei, pastor? Porque teve um que estava lá, que está aí dentro de você. E esse é o Espírito Santo. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos vive dentro de você. Uau. Então essa é a certeza, cara, que você está salvo. Então se você tem o Espírito Santo, ele vai testificar no teu coração que você está salvo. Uau. E eu vejo muito, é muito legal isso que o pastor falou agora, porque essa certeza realmente é a testificação do Espírito, né? Porque não tem como a gente olhar para nós hoje, pastor. Você é salvo, eu sou salvo, então eu vou para o céu, porém continuo sendo pecador. Ok. Continuo sendo pecador. Sim. Então a pessoa, para ela falar com convicção, é porque realmente o Espírito testifica. Sim. Porque senão ela olha muito mais para o pecado do que para a minha vida espiritual. Sim. E aí Romanos 8 também, que o pastor acabou de colocar, fala sobre as duas naturezas que nós temos. A natureza da carne humana e a natureza espiritual. Pois bem, quando eu falo sobre estou salvo, estou falando sobre a natureza espiritual que eu tenho, que é essa convicção que o pastor acabou de falar. Então, as pessoas que hoje, elas não conseguem, tipo assim, cara, eu sou tão pecador, sou tão podre, sou tão ruim, eu tô virado no alho, a minha vida não presta para nada, Jesus não olha para mim. Essas pessoas, elas têm a capacidade de ser salvas em Jesus? Mas pela fé você é salvo, né? Pela fé você a salvação vem pela fé, né? A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. A pessoa tem que crer. Ela tem que acreditar. Sim. Porque às vezes você fica repetindo a mesma coisa. Tinha uma irmã esses dias que eu repreendi ela. Ela, porque eu sou falha. Porque eu sou falha. Aí ela me contando, volta e meia ela falava assim, porque eu sou falha. Eu falei, mas para com isso. Falho nós somos, agora você vai ficar repetindo, eu sou falho, eu não valho nada. Não, tá repreendido isso aí. Se a pessoa começa a falar eu sou falho, ela tá dando justificativa para os erros dela.
Ou seja, ela quer dar justificativa para os erros dela. Porque eu sou muito pecador, porque não sei o que lá. Então tem que se converter de verdade. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura são, não é? Sim. As coisas velhas se passaram e eles que tudo que ser novo. Então você ter pecados é uma coisa. Viver no pecado é outra. A Bíblia diz que o diabo ele vive pecando. Agora os filhos de Deus, diz a Bíblia, que é impossível que um que conhece a Deus viva pecando. Você vai pecar, você vai errar, porque nós somos pecadores. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, né, tá dizendo que Deus é mentiroso. Nós temos nossos pecados, mas em Cristo nós fomos perdoados. Agora, viver no pecado e criar uma justificativa, eu sou falho, eu sou fraco. Não, meu irmão. Você tem que se assumir em Cristo, a sua fé, e lutar contra isso e crer na palavra. Porque o saber que sou pecador não me condiciona a viver uma vida de pecado. Com certeza, isso aí, ó. Billy Graham escreveu, eu gosto muito de Billy Graham, ele falou assim, eu não posso evitar que os pássaros voem na minha cabeça, mas eu posso evitar que eles façam um ninho. Meu Deus. Então, entendeu? Você vai ser tentado. Agora, você deixar a tentação tomar conta, aí é difícil. Sim. Eu tenho certeza que você está sendo edificado aí, está sendo transformado através da palavra que está sendo lançada aqui. E também eu quero lembrar você, pastor, eu quero viver um processo de renovação na minha vida. Eu preciso de verdade. Já estamos aí quase no final do ano, gente. Então você já perdeu tempo, time, mas se você está aqui assistindo o videocast novamente toda sexta-feira ou o dia que for, eu quero dizer para você que você está de parabéns, porque um processo já começou na sua vida. Porém, eu quero agora ajudar você, fazer com que você viva de verdade essa renovação. Como, pastor? Através da leitura do meu livro Renovamente. Se você quer viver uma vida plena, se você quer viver uma novidade de vida, se você anseia por isso, final de ano está chegando aí, e você está olhando para a sua vida dizendo, meu Deus, se eu não sair do lugar, eu não consigo. Eu quero te dar a oportunidade de viver a renovação na sua vida. Porque em um mundo de iguais, você nasceu para ser a diferença. Pastor, eu quero adquirir o teu livro, como que eu faço? Você bota lá no Mercado Livre, Renovamente, Johnny Nascimento, você já vai encontrar, Johnny com D, tá bom? D-I-O-N-E. Nascimento você vai encontrar, ou pelas minhas redes sociais também. Vai ser um prazer poder saber que você está lendo o meu livro e está vivendo essa transformação. Tenho vários e vários testemunhos, pessoas que estão lendo, estão praticando a leitura, estão de verdade vivendo essa transformação na sua vida. Pastor, eu quero fazer uma pergunta aqui falamos já sobre, eu sempre gosto de pontuar, porque às vezes você chegou agora, eu gosto de pontuar. Nós falamos sobre arrependimento, falamos aqui já sobre a cruz de Cristo, estamos falando sobre salvação. Eu acho muito legal a gente pontuar a pergunta pertinente que existe, que é que nós somos salvos pela graça ou somos salvos pelas obras, pastor? Isso aí é fácil. Somos salvos pela graça, né? A Bíblia diz lá até peguei aqui agora, Efésios 2:8, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Então a gente é salvo pela graça. Pela graças, né? Mediante a fé. Mediante a fé. Agora, somos salvos pela graça, mas as obras acompanham também. A Bíblia diz aqui, a continuação do versículo, né? Pois somos feitura dele, criada em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andemos nela. Então, ou seja, nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as obras. Uau. Toda pessoa salva, ela pratica obras. Tiago disse isso. Bom. Tiago disse assim, a fé sem obra é morta. É morta. Assim como o corpo sem espírito é morto. Então a gente é salvo pela graça. Agora, os salvos praticam obras. Nós não somos salvos pelas obras para que ninguém se glorie. Você não vai chegar no céu dizendo assim, opa, desculpa, né, Senhor, mas lá na terra eu fiz a minha... Foi diferente lá na terra. Não, mas você é salvo para as boas obras, para as obras. Então toda pessoa que ela é salva, ela vai ter obras. Então, com base nisso, as pessoas que praticam obras apenas... eu ajudo, eu dou, eu sei o quê. Essas pessoas que praticam as obras, elas não são salvas. Só as obras não te salvam. A Bíblia diz a graça de Deus, por isso que lá acho que é 2 Coríntios 6, se eu não estou enganado, que diz que não recebam a graça de Deus em vão. As obras sem a fé em Cristo, ela é vã.
Paulo diz lá em 1 Coríntios 13, né? Ainda que eu queimasse meu corpo, desse todos os meus bens aos pobres, se eu não tiver amor, eu nada serei. Quer dizer, as obras por si só, elas são mortas. Não adianta. Você precisa da graça e da fé em Cristo. Pastor, mas a gente pode afirmar, por exemplo, se alguém é salvo pela graça, Tá, porém, essas pessoas não têm obras. tá. Essa pessoa nasceu de novo? Dificilmente. Porque é difícil uma pessoa... A Bíblia diz, pelo fruto se conhece a árvore. Perfeito. Pelo fruto se conhece a árvore. Então não adianta, sou salvo, mas eu não tenho obras. E aí, se você for lá para Tiago, ele vai ver que Abraão, ele foi justificado tanto pela fé como pelas obras. Ele Sim. fala até da meretriz Rabi, né? Veja como as obras caminhavam junto com a fé. Sim. Então, a pessoa que ela não tem obras, ela ainda precisa rever a fé dela. Que fé é essa que não gera obras, né? Lá em Apocalipse diz que as obras o acompanharão, que Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Como é que uma pessoa salva não tem obras? Tem que ter obras. E outra pergunta que eu quero fazer ao pastor é se a salvação é um dom gratuito de Deus. Sim. Né? Por que muitas pessoas ainda tentam conquistar a Deus através das obras? É um ensinamento errado? Repete a pergunta. A salvação é um dom gratuito de Deus. Sim. Mas tem muitas pessoas que estão tentando conquistar a Deus através das obras. Ou não entenderam o evangelho, porque o evangelho é muito simples, né? Sim. O único caminho, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou as pessoas querem, né? Muitas pessoas tentando, né? Porque às vezes é muito mais fácil você pegar e tentar fazer um sacrifício, tentar fazer algo, do que renunciar o teu próprio eu. A coisa mais difícil não é Deus fazer um milagre, é mudar o coração do homem. Então tem muitas pessoas que não querem mudar o seu coração. Então elas fazem obras. Então elas dão caridade. Não, eu sou uma pessoa boa. Olha, eu faço obras, eu dou uma cesta básica, eu ajudo um morador de rua. Olha, eu faço isso. Tá, mas você nega a si mesmo? Aí entra aquela parte da cruz. Né? Se esconde nisso, né? Se esconde nisso. Então, pessoas às vezes tentam ser salvas por isso, pela caridade, né? Mas ninguém é salvo pelas obras, para que ninguém se glorie. E a pessoa chegar lá no céu e, não, mas eu dei cesta básica, eu fiz Senhor. Tanto, né? Eu fiz tanto, Senhor. Olha, eu dava lá para os pobres, eu visitava morador de rua, levava comida para morador de rua. E agora? Não, você é salvo pela graça. A graça é o que? O dom, né? Que é imerecido de Deus na nossa vida. Nós não somos salvos por nada que nós fizemos. Sim. Nós não fizemos nada para ser salvo. Deus escolheu nos salvar. Ele que escolheu nos salvar. Agora, você é salvo, como eu falei, para as obras. Então, por que muitas pessoas tentam? Porque às vezes a pessoa não quer entregar a vida para Jesus, né? Ela não quer se converter. Ela quer realmente fazer uma obra ali e como diz assim, pagar o que ela deve. Fiz a minha parte. Isso, fiz a minha parte. Pagar o que ela deve e disse, eu fiz o que tinha que fazer. Agora não me enche o saco, não vem com esse negócio de oração, não vem com esse negócio de ficar me pedindo para mim estar toda hora na igreja, toda hora, não. Sim. Tá aí esse fator que hoje existe, aí que a gente ouve muito, sobre a hipergraça. Tá aí. Essa hipergraça que agora eu tenho a graça de Deus na minha vida, então eu posso pecar à vontade, porque... Tem a graça de Deus. Nós somos salvos pela graça, mas não foi de graça. Não é de graça. Tem um preço a ser pago. Tem um preço a ser pago. Jesus pagou um preço altíssimo para que a gente fosse salvo, né? Então, por isso que Paulo diz lá que eu falei, não recebam a graça de Deus em vão. Sim. A Bíblia vai continuar dizendo lá, né, que Deus nos ouviu no tempo da oportunidade, nos escolheu no dia da salvação, eis aí o dia oportuno, e aí ele vai falar, né, para a gente se separar. Deixar o que é impuro, se separar, não tocar no coisa imunda, e eu vos recebereis. Serei para mim filhos e eu serei para vós Deus. Há uma separação. A palavra santo, né, no Testamento significa separado. Então não existe, né, a hipergraça que você fala. É quando a pessoa acha que tudo é liberado. Tem gente, pastor Johnny, que ela acha que Jesus ele veio, né, trazer o tempo da graça, e a graça é uma coisa assim, tipo, é um ticket, tá liberado. Vamos tocar o terror. Tá liberado. Sim. Agora pode, tudo é graça. Jesus te perdoou, morreu por você, tá tudo liberado. Mas não, a gente pensa errado. Na verdade, Jesus, eu acho que ele aumentou o nível. Muito mais. Muito mais. Você sabe disso? A Bíblia diz lá que Jesus disse, foi dito aos antigos, né? Não adulterarás. Sim.
Eu, porém, vos digo, todo que olhar para uma mulher com a intenção impura, já adulterou no teu coração. Muito mais difícil agora. Muito mais difícil agora. Ouviste, foi olho por olho, dente por dente. Eu digo agora, todo aquele que te bater na tua face, tu vira o outro. Então Jesus não veio, sabe, para facilitar. Pelo contrário, o nível, acho, subiu mais ainda. Subiu muito mais. Então esse negócio daí tá tudo liberado, não. A coisa de Deus é séria, as coisas de Deus são muito sérias. A gente tem que entender que a gente tem um papel importante, que a gente vai prestar conta diante de Deus dessas coisas. Então nós temos que entender que não é uma hipergraça, é uma graça que nos escolheu. Jesus morreu por nós, Deus né, resolveu nos salvar. Ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira. E só que há uma responsabilidade nossa, nós não podemos viver de qualquer maneira. É um nível, eu vejo, pastor, um nível de maturidade. Porque quando a palavra de Deus diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Muito bom. Então, ou seja, eu posso tudo que eu quiser. Sim. Posso. Porém, tem um nível aqui maior de maturidade, que eu sei o que convém e o que não convém. Né? E muitas pessoas caem nesse erro dizendo que, não, mas eu pequei, mas eu nem sabia que eu estava pecando, foi involuntário. Sim. Parei. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, a decisão de pecar é nossa. Sim. Né? A gente não pode querer terceirizar isso para dizer, não, estou agora debaixo de uma graça e Deus sabe que o meu coração não queria fazer, mas eu fui lá e fiz. Então não é bem assim. Não. Aí entra a desculpa, né? Da pessoa querer criar uma desculpa para isso, né? Sim. Então, volta lá pro remorso e o arrependimento. Né? A pessoa não quer uma mudança de vida. Então, é o que eu falei para você. A pessoa tem que querer uma mudança, uma transformação. A graça de Deus, ela te perdoa. Você errou, Deus perdoa. Só que o fato de Deus te perdoar, Paulo vai dizer, porque não estamos debaixo da lei, vamos pecar agora, né? Não, de maneira nenhuma. Né? De maneira nenhuma. Não é porque nós não vamos ser julgados pela lei que agora nós vamos cair no pecado e tá tudo certo. Não, de maneira nenhuma. Nós vamos o quê? Manter a nossa santidade. Nós vamos buscar o Senhor, nós vamos nos separar, nós vamos ser cada dia mais santo, buscando a presença do Senhor. Porque é isso, o evangelho é isso, é você ser separado, é você ser diferente das demais pessoas. Muito bem, pastor. Nós já estamos chegando no final aqui do nosso bloco. Como é bom ter o pastor aqui, sempre nos edifica muito e a gente consegue viver realmente esse processo de renovação. Tenho certeza que as pessoas que estão em casa foram abençoadas e edificadas, né, nesse tema que é tão pontual para os dias de hoje, que pouco é falado dentro das igrejas, poucos são pregados em cima do púlpito. E eu vejo que Deus colocou isso no meu coração hoje, trazendo o pastor aqui, para justamente esclarecer algumas coisas. Pastor, eu gostaria que o pastor desse as considerações finais aos nossos telespectadores, deixasse uma mensagem para cada pessoa que está nos assistindo, por favor. Muito bem. Te agradecendo, Johnny, por mais um convite. Tu é bênção na minha vida, você sabe disso. Pessoal, eu queria deixar um recado para o teu coração. Independente, a Bíblia diz lá em Isaías, ainda que os teus pecados sejam vermelhos como a escarlata. Escarlata é um vermelho muito forte. Se tornarão brancos como a neve. A esperança. Não existe pecado que Deus não possa perdoar. Não existe ninguém tão longe que Deus não possa trazer de volta. Não há ninguém tão ferido que Deus não possa curar. O segredo, o remédio é você receber Jesus na sua vida como Senhor da sua vida e Salvador. Entregue. Eu sempre digo, venha, pois tudo no caminho vai se ajeitar. Deus vai esclarecer tudo. Então que Deus possa trazer esse arrependimento, que o Espírito Santo te convença, porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e que você possa conhecer cada dia mais esse Senhor. A minha oração é essa, para que você conheça Jesus, que Ele se revele a você e que você entenda o plano da salvação. Que Deus te abençoe. Uau, muito bom. Pastor, depois dessa mensagem poderosa que o pastor deu para nós aqui, por favor, deixe o seu arroba do YouTube. Tá. O nosso povo quer seguir o pastor todos os dias, ele tem tempo de oração lá. É bênção para a sua vida. Deixa aí para nós, pastor, por favor. O canal lá no YouTube é Isaías Martinez. É só isso. Só isso? Eu coloco lá Isaías Martinez, vai te achar. Botou Isaías, o primeiro que vai aparecer lá. Isaías Martinez com Z no final, né? Martinez com Z. É só ótimo. Isso aí. E todos os dias tem o Mateando com Deus. Mateando com Deus. Mateando com Deus. Todos os dias, 6 horas da manhã. Entra o Mateando com Deus. Todos os dias. Todos os dias. De segunda a sexta, né? Segunda todos os dias. Todos os dias. Uma palavra poderosa. Benção demais, gente.
Então fica aí com essa mensagem para o seu coração, espero que você tenha sido realmente edificado e viva esse processo de renovação. Há tempo sim de você viver uma nova história, há tempo sim de você viver um milagre de Deus sobre a tua vida. Não existe impossível para Deus. As impossibilidades que nós vemos para Deus é possibilidade, tá bom? Querido, que Deus abençoe você poderosamente. Tenha um final de semana maravilhoso, abençoado por Deus. E nunca se esqueça de avançar sempre, desistir nunca, retroceder jamais. Um beijão no seu coração. Tchau!